Pessoal, o que a gente vai falar nessa aula é sobre os hooks do React, né? E então eu já estou com a minha aplicação rodando aqui. Eu removi toda a estilização que estava aqui nesse. Tinha um arquivo de CSS, não lembro se era exatamente esse global ou se esse global eu criei, mas enfim, removi toda a estilização, então a gente só está renderizando aqui o nosso Oi. Os hooks dentro do React, eles são funções que nos ajudam durante o desenvolvimento, né? Eles facilitam a nossa vida. E o hook que a gente vai ver hoje é o hook useState. Então, por padrão, todos os hooks do React, eles começam com use alguma coisa. Então, useState, useCallback, useContext e por assim vai. E a sintaxe padrão do useState é assim. A gente pode abrir um array, ele já até, quando eu digito use, o próprio IntelliSense do VS Code, ele dá as opções aqui pra gente, né? Ele fala que tem o use callback, que vem do React, vem todos esses hooks de dentro do React. Cada um deles tem a sua função, mas o que a gente quer é o useState. Então, se eu der um tab aqui, ele já vai importar para mim, e por padrão, esse useState ele é uma função. Aqui, dentro do array do useState, ele recebe dois argumentos. O primeiro é o state, e o setState. Opa, setState. Beleza. E aqui dentro dos argumentos da função, a gente recebe o nosso valor inicial. Pode ser que não tenha valor inicial e de fato ele fique vazio, ou eu posso dizer que ele recebe um número, uma string, né? Eu posso passar por assim, escrever estado inicial. Mas isso aqui pode ser literalmente qualquer coisa. Isso aqui pode ser um array, pode ser um objeto e por assim vai. Então, se a gente pegar aqui o nosso state e renderizar ele aqui na tela, a gente vai ver que já está lá, estado inicial. Então, esse state, ou aqui que você escolher, né? Ele não precisa ser necessariamente state, então pode dizer que aqui eu tenho meu valor, ou na verdade eu vou escrever aqui value, vou escrever valor, vou escrever em português para ficar um pouquinho mais simples, set valor. Então, o meu valor por padrão no estado inicial é essa string, e eu estou passando aqui, como não chama mais state, vou passar valor. Então, tá aqui, estado inicial. Esse set valor é para mim alterar esse valor que está aqui. Então, se eu criar aqui, vamos tentar entender que vamos criar um button que, deixa eu quebrar aqui, esse button alterar valor. E aí a gente pode criar aqui uma função. Na verdade, a gente pode fazer direto assim, um clique dentro dele. E aí, dentro do nosso onClick, a gente pode passar uma função, passando o nosso set valor. E aí a gente pode alterar esse valor para o que a gente quiser. Vou colocar como valor alterado, para que vocês entendam. Então, quando a gente chamar essa função, né, de clicar no botão, a gente vai chamar a função de set para setar o nosso valor, e aí em vez de ficar em estado inicial, ele vai mudar para valor alterado. Então vamos ver valor alterado quando eu cliquei no botão de alterar o valor. Então, só que aí se eu der um F5 aqui na página, você pode ver que ele vai voltar para o estado inicial dele, porque o estado inicial dele está fixo aqui no código. E quando a gente renderiza a nossa interface novamente, ele perde os valores, né? Ele volta para o valor inicial, que é o que está setado aqui. Então, isso não fica fixo, né? A gente não está salvando esse valor alterado em lugar nenhum para deixar fixo aqui. Vamos mudar um pouquinho, vamos mudar esse cara para um número, em vez de ser uma string. A partir de agora ele vai ser um número, então vou mudar ele aqui para 0. E ele já está reclamando comigo aqui, provavelmente falando que o tipo dele ele foi setado como um número, né? Mas eu estou tentando alterar o valor de um número para uma string. E aí, o que eu posso fazer aqui é pegar o valor inicial, né? Que no caso é 0, mais 1. Então,
vamos lá, alterar valor, 1. Aí, a partir desse momento, o nosso valor passa a ser 1, em vez de ser 0. E toda vez que eu clicar nesse botão, ele vai alterar. E se eu der um F5 na tela de novo, ele volta para o valor inicial dele, que é 0. Beleza, só que dificilmente você vai ter... Você vai ver esses exemplos, né? Dentro do seu código. Geralmente aqui, muitas vezes a gente recebe um booleano. A gente pode receber um false. E aqui ele já está reclamando porque eu estou passando um número para ele. Ele é um booleano, não é um verdadeiro ou um falso, né? E eu vou mudar ele aqui para true. Então, ele não vai renderizar nada porque... Ó, eu vou usar um ternário aqui, eu já explico para vocês. Se o valor for verdadeiro, eu vou escrever aqui como verdadeiro. E se não, eu uso os 2 pontos, eu vou escrever falso. Isso aqui tá como falso, porque por padrão ele é falso. Então se eu alterar o valor aqui, ele muda para verdadeiro. E beleza, a gente trabalha com ternários e com use state dessa forma. Mas aí a gente pode pensar assim, tá, ainda não entendi exatamente como que eu vou fazer. Então pensa que a gente vai ter aqui duas divs. Vamos criar 2 divs aqui. Meu conteúdo 1, e aí eu duplico essa div, vou passar ela aqui para meu conteúdo 2. Então, beleza, ele está como verdadeiro, eu posso alterar ele aqui o valor. Uma coisa, eu estou clicando em alterar o valor, ele não vai voltar para falso, porque aqui nessa função, quando eu clico, ele seta para true. E eu não estou falando, ó, toda vez que você clicar, ele tem que setar para falso. Se eu clicar de novo, ou se eu clicar de novo e ele estiver falso, ele tem que mudar para true. Ele sempre, independente se o valor for true, se você clicar de novo, ele vai continuar como true, não vai acontecer nada. Mas como o nosso valor começa como falso e quando eu clico ele muda para true, aí ele fica fixo como true até que você recarregue a página de novo. Então o que a gente pode fazer para sempre quando a gente clicar ele alternar, então por exemplo, se aqui for true ele alternar para falso, se aqui for falso ele alterna para true, você pode pegar o valor, né, o valor inicial, e colocar aqui uma negação. Essa negação, quando a gente está trabalhando com verdadeiro ou falso, né, com booleanos, essa negação serve para mim falar que vai ser o inverso do que tá. Então, se ele tá como falso, eu estou falando, ó, seta o valor inverso do que o valor que tá hoje. Então, se ele tá como falso, ele vai setar para true. Assim como se aqui ele mudar para true e eu clicar de novo, ele vai mudar para falso de novo. Então, salvei aqui. Falso. Se eu clicar de novo, verdadeiro. Se eu clicar de novo, falso. Beleza. Então, a gente já entendeu um pouquinho como funciona aqui o nosso state. Então, você já entendeu que ele pode ser qualquer valor e o set ele serve para alterar o valor inicial. Então, beleza. Eu vou criar aqui mais um ternário. E o ternário é uma coisa que vocês vão ver muito em código React, que é essa sintaxe aqui, de você ter um ponto de interrogação ou ter os 2 pontos, né? Então, eu vou falar aqui o seguinte, eu vou falar, ó, se meu valor for verdadeiro, que aqui, na primeira, ele sempre vai verificar se esse valor é verdadeiro. Então, se esse valor for verdadeiro, eu quero que ele renderize o meu conteúdo 1. Então, vou passar para aqui, para dentro dele, e aí eu boto os 2 pontos e abro novamente mais um parênteses, que aí vai ser o meu else, né? Então pensa nisso aqui como if, e aqui a partir dos 2 pontos o else. Então eu vou pegar aqui a minha div 2 e meu conteúdo 2, né? Na verdade, vou salvar. Então atualmente o valor está falso, então ele caiu no else, né? Então, ele cai aqui no meu conteúdo 2. Então, se eu clicar de novo, meu conteúdo 1 e mudou aqui em cima para verdadeiro. Eu vou remover esse carinha para ficar um pouquinho mais simples. Então, beleza, a gente já sabe disso, já sabe que dá para fazer alterar esses conteúdos. Então, pensa que aqui eu vou ter o botão
Vou criar aqui mais um botão. Vamos dizer que aqui ele vai para a página home e aqui ele vai para a página de produtos, algo assim. Produtos. Então aqui nessa div vai ser a minha home page e nessa segunda div vai ser o nosso produtos. Então, o que eu estou dizendo aqui é o seguinte: quando o valor for verdadeiro, quando o nosso state for verdadeiro, ele vai entrar na home page, e quando ele for falso, ele vai entrar em produtos. Então, beleza, atualmente ele está na home page, mas quando eu clico, ó, aqui eu tenho que falar que aqui na home ele vai setar sempre para true e aqui ele vai setar sempre para false, porque senão ele vai ficar fazendo o inverso e não é o que a gente quer nesse caso. Então, se eu clicar na home, ele já está na home page. Se eu clicar em produtos, ele vai para produtos. E agora, veja que eu já não estou passando mais a negação nem alterando o valor anterior. Estou setando fixo que a home vai ter fixo aqui o valor true e produtos vai ser fixo o valor falso. E aí eu faço o ternário, né? Se o valor for verdadeiro, ele entra na home. Se o valor for falso, ele entra em produtos. E beleza. Pensa que aqui, quando eu cliquei na home, ele foi para home, cliquei em produtos, ele foi para produtos. E é claro que não vai ser feito dessa forma, eu só estou usando isso aqui para te exemplificar coisas que dão para fazer, né? Pensa que você quer um modal, que é quando abre aquele conteúdo aqui, abre um quadrado na tela e o fundo fica escuro. Então você pode usar o useState para controlar se um modal vai abrir, se vai fechar. Você pode usar o useState para controlar inputs. Então pensa que você tem aqui um input do tipo type. Vou colocar aqui ele como type text. Type text e beleza. E aqui eu não quero mais que eu vou comentar esses dois caminhos. Na verdade, eu vou criar um outro useState para você ver que dá para ter mais de um. Então, eu vou criar aqui input value, set input value. E aqui, como vocês podem ver, o nome, eu posso criar um nome contanto que aqui no segundo argumento eu coloque o set input value. É claro, isso aqui é mais uma convenção. O pessoal geralmente usa assim, então você sempre vai ter um valor inicial e o set desse valor. Então eu tenho input value e set input value. Valor, set valor. Então no segundo parâmetro sempre vai ser o set, sempre vai ser a função de alterar aquele estado. Então vou colocar aqui novamente o nosso useState. Agora ele começa com uma string vazia. E aí, beleza. Aqui no input, diferente do onClick, né? Como ele não tem a função de clicar, ele tem o onChange, que ele também recebe aqui o nosso set input value. E esse input value, beleza, como é que eu faço para capturar o valor que o cara está digitando aqui? Então, o cara, quando ele digita aqui, eu preciso capturar esse valor, né? Esse valor que ele está digitando. E aí, para capturar é bem simples. Aqui, quando eu abro uma função dentro do onChange, a gente tem o nosso e, que é o nosso evento, né? O evento, aqui a gente tem o evento de clique, e aqui a gente tem o evento que a gente pode chamar de e.target.value. Esse e.target.value é basicamente tudo que o cara está digitando. Então, se eu renderizar aqui um parágrafo exibindo o nosso input value, tudo que eu digitar aqui, ele já vai setar ali embaixo. Então, se eu apagar, ele vai apagar. Se eu setar aqui, Lucas Ramos Dev, já está aqui, Lucas Ramos Dev. Então, beleza, a gente já entendeu mais uma forma que a gente tem de usar state. E, cara, vai brincando para que isso tenha uma fixação na cabeça de vocês, né? Vai criando coisas aqui, vai criando exemplos, vai usando a lógica de programação, cria um
um state como booleano, cria um state como string, aí você pode criar aqui também um state que vai ser, sei lá, um objeto, um array de objetos, alterando o valor desse objeto. Mais para frente eu vou mostrar para vocês como eu faço para manipular arrays dentro do useState, que ele é um pouquinho diferente, que a gente tem que usar sempre o nosso valor antigo, mas isso é um outro conteúdo. E de uma forma bem simples, bem básica, o useState funciona assim. É um valor que você tem, que ele pode ser qualquer coisa, e você tem uma função para alterar esse valor. Então pode ser com o evento de um clique, pode ser com um onChange, pode ser... enfim, você pode usar a sua criatividade e usar a sua lógica de acordo com o contexto do que você quer. E é basicamente isso. A gente se vê aí na próxima aula.